Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Daniel Cataldo e hoje eu sou professor de Física. Rapaziada, na aulinha de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Assunto extremamente importante para o seu concurso e é onde a gente fecha esse assunto de potencial que a gente iniciou lá falando sobre o que era potencial, o que era energia. Definimos algumas coisas nesse meio do caminho, como o trabalho dessa força elétrica, relação de diferença de potencial com o campo. Tudo isso nós falamos nessa série de aulas, né, que nós tivemos aqui. Se você perdeu alguma aula, eu deixei aqui embaixo o link, né, das 3 primeiras partes para você assistir antes de assistir a parte final, ok? Bora lá? Então solta a vinheta. Galera, na aulinha de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode relacionar, né, e o que vem a ser, como é que acontece, né, o equilíbrio eletrostático desses condutores. E para poder tentar mostrar para vocês o que acontece aqui, eu quero, na verdade, criar duas situações. Primeiro, imagina que você tem algumas esferas, né? Você tem duas esferas de metal e você tem, de fato, uma que eu vou carregar positivamente e uma outra que eu vou carregar negativamente. Por ser de metal, o que você sabe? O metal é um excelente condutor. Então, se você, por um acaso, energizar uma dessas esferas, essa esfera que você energizou, ela vai ficar eletrizada. E já que ela vai ficar eletrizada, ela vai ter um excesso de cargas, ou seja positiva ou seja negativa, não importa aqui. Tá? Mas o que acontece é, se você então tem um excesso de cargas elétricas, essas cargas elas vão querer ocupar um espaço mais afastado possível. Então elas vão migrar para a superfície externa daquela esfera. E aí eu quero que você pense comigo o seguinte: imagina que você eletrizou esse cara aqui positivamente, então na parte externa da minha esfera eu tenho um acúmulo de cargas positivas, tá? Então é importante que você tenha isso aqui em mente. Eletrizou, não importa como, pode ter sido por atrito, por exemplo, pegou uma flanelinha ali, atritou, você pegou, energizou esse cara, como esse cara é de metal, ele vai, né, as cargas vão acumular exatamente na parte externa. Vou fazer a mesma coisa com a outra esfera de metal, só que agora vamos supor que essa esfera está carregada negativamente para poder a gente observar o que acontece aqui também se eu tiver uma esfera de metal, um condutor carregado negativamente. A diferença é que aqui eu tenho um excesso de elétrons. Então, eu tenho essa esfera carregada negativamente aqui. Outra coisa interessante, que é legal a gente, né, lembrar aqui, por ser uma esfera, eu tenho um raio, né? Então, aqui nós temos um raio e aqui nós temos um raio também. Isso é legal da gente anotar. Ok, o que você sabe, né? Você sabe o seguinte: por ser um condutor, se você então, por exemplo, energizou esses caras, essas cargas migraram para a superfície. Então, internamente, eu não tenho carga. Então, você já pode afirmar que tanto, né, essa primeira esferinha quanto essa segunda esferinha, não importa aqui, né, se você está trabalhando com ela positiva ou negativa, não importa, você não terá, por exemplo, aqui, ó, você não terá exatamente cargas ali na parte de dentro. As cargas ficaram sempre acumuladas na parte externa. Então, a quantidade de carga interna é nula. Não tenho quantidade de carga aqui. Tudo bem? Ó, se eu não tenho, então, quantidade de carga, quem vai gerar campo? Tem alguém para gerar campo aqui? Não, né? Então, eu posso facilmente afirmar para vocês que o meu campo interno a esse condutor vai ser nulo também. Beleza. Então, isso é uma das consequências de você pegar um condutor e afirmar, né, que você, por exemplo, energizou aquele cara, então as cargas migraram para a superfície externa, então internamente você não tem carga, internamente você não tem campo. Portanto, a gente diz que esse condutor está em equilíbrio eletrostático. Ok, beleza. A partir daí, você pode, por exemplo, tentar criar alguns gráficos. Vamos supor que você queira falar um pouquinho de gráfico, né, de potencial por distância, tá? Você sabe que o potencial ele é inversamente proporcional à distância. Então, se você pegar, por exemplo, o potencial fora dessa esfera, ele vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo conforme a distância vai aumentando. Ok, bacana. Mas e aqui dentro, né? Olha, pensa comigo. Se a gente não tem campo, não vai haver diferença de potencial. Então, você pode facilmente dizer o seguinte: você pega
pegar um ponto aqui, né? Vou chamar esse ponto de ponto A e o ponto B na minha superfície, que é a mesma coisa você pode fazer lá na outra esferinha, ponto A e ponto B. Você pode, por exemplo, dizer que o potencial no meu ponto A é igual ao potencial no ponto B, que é exatamente na superfície, ok? Mesma coisa, você vai poder falar isso lá, ó. Potencial A é igual ao potencial B, que é exatamente o ponto na sua superfície. Portanto, não há uma diferença de potencial entre esses pontos, porque o campo é nulo. Tudo bem? Lembra daquela relação? Na segunda parte que nós falamos de potencial, na segunda aula, a gente falou que a DDP é igual ao campo elétrico vezes a distância. Se não vai acontecer o campo ali, se não tem campo, você não tem diferença de potencial. Então, eu posso dizer que o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B, nos dois casos. E aí, lógico, você pode falar que o potencial na superfície, ele vai ser K, Qzão, dividido pelo R. E aqui ficaria potencial na superfície. Como a minha carga é negativa, vai ficar menos K, Qzão, dividido por R. Lembra que você tem que levar em consideração o sinal no caso do potencial. Então, potencial no ponto A, KQ dividido por R. Potencial no ponto B, KQ dividido por R. Potencial no ponto A, menos KQ dividido por R. Potencial no ponto B, menos KQ dividido por R. Não há diferença de potencial ali. Tudo bem? Quando eu saio, acontece, de fato, o nosso gráfico. Por exemplo, no positivo ficou assim, no negativo ficou desse jeito. Olha que interessante. Então, dentro, se meu potencial ele é constante, eu posso, né, colocar, por exemplo, um gráfico mais ou menos assim, ó. Gráfico de potencial por distância, dentro é constante, depois cai. Potencial constante, depois, ó. Se você tiver, né, se você analisar aqui um gráfico de potencial por distância. Gráfico de potencial por distância. Mas, como eu já anotei ali pra gente, nosso campo, tanto aqui quanto aqui, é zero. Então, eu posso falar que o meu campo, ó, é nulo. O meu campo ali dentro, ó, é nulo. E aí, portanto, se você pensar no gráfico, né, de campo por distância, vou notar aqui para você, ó, campo por distância, né? Colocar aqui também para ficar bonitinho, para você entender. Campo por distância, o seu campo ali dentro, ele é sempre nulo. Claro, depois você passa a ter mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho igualzinho, ó. Algo parecido com o que está. 2 horas depois. Eu não vou conseguir desenhar, senão vai ficar muito feio essa figura, mas imagina uma linha parecida com essa aqui, tá bom? O que é importante que você tem que lembrar é, dentro você não tem campo. Dentro você não tem campo porque as cargas migraram para a superfície externa. E daí a gente pode tirar algumas coisas importantes. Por exemplo, você provavelmente já ouviu falar sobre a gaiola de Faraday, né? A blindagem eletrostática. Faraday foi um cara muito importante pra gente, onde ele idealizou o seguinte: imagina que você tem aqui uma gaiola, tá, de metal, e aí ele provou isso, né, utilizando alguns aparatos, né, como um eletroscópio, né, para poder verificar se possui cargas ao redor ali. Ele queria mostrar o seguinte: se você, por exemplo, pegar essa gaiola, né, energizar essa gaiola e entrar nessa gaiola, né, na verdade, melhor dizendo, você entra nessa gaiola e alguém externo vai energizar aquela gaiola ali. Como aquela gaiola é de metal, as cargas elas ficam só na superfície externa. Então, internamente, você não possui cargas. Se você não possui carga, você não possui campo elétrico. Então, a interação ali dentro vai ser nula, né? Vai ser nula no sentido de campo. E aí, portanto, uma situação que a gente pode observar no nosso cotidiano é exatamente essa blindagem eletrostática que acontece nos carros. Um dia que está chovendo muito, está caindo muito raio, você tem que ficar dentro ali do carro, porque o carro serve como uma blindagem eletrostática. Você pode fazer um seguinte experimento em casa. Você pegar uma caixa de metal, colocar o seu celular dentro dessa caixa de metal, vamos supor que ela é feita toda de metal, e você tenta ligar para ela, você não consegue. Você tenta ligar para o seu celular, você não consegue receber essa chamada nenhuma, porque aquela caixa ela serve como uma blindagem eletrostática para você, ok? Então essa blindagem eletrostática vem exatamente desse conceito, desses condutores que estão em equilíbrio. E aí o gráfico de verde é o gráfico do potencial, o laranjinha é o gráfico do campo. Mas lembra que fora da minha carga você tem o campo, porque olha só, as linhas de campo elas vão ficando assim, ó.
quando é positivo, está sempre saindo, né? É sempre divergente. Então, esse cara tem um campo sempre divergente. E aí é interessante você observar que esse campo, ele lá de fora, né, essas linhas de campo, estão sempre formando um ângulo de 90 com a superfície dessa minha esfera. Opa, isso aqui eu já vi. As linhas de campo, né, que estão de laranja, elas precisam formar um ângulo de 90 graus com a nossa superfície equipotencial. Eu tenho certeza que você lembra sobre superfícies equipotenciais. Portanto, a superfície dessa esfera, ela é uma superfície equipotencial. Dentro eu não vou ter, mas fora eu vou ter campo. E aí eu pego e analiso que essa superfície, para qualquer ponto que eu pegue nessa superfície, eu tenho sempre o mesmo potencial. E eu vou calcular desse jeito, tá? E como é que ficaria na carga negativa? Na carga negativa, lembra que o campo está sempre, ó, entrando, né? O campo está sempre entrando aqui, ó. Então eu tenho mais ou menos assim as linhas do nosso campo entrando ali. São linhas convergentes, né? Enquanto que no positivo é divergente, aqui eu tenho linhas... Enquanto no positivo é divergente, aqui eu tenho linhas convergentes. Mas a gente pode analisar também que essa superfície que eu tenho aqui é uma superfície equipotencial para a gente. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então eu posso esquecer, dentro o meu campo é nulo, mas fora eu tenho um campo, né? Fora eu tenho um campo. E como é que a gente analisa o campo lá de fora? Simplesmente como sendo K módulo de Q dividido por D ao quadrado. Tudo bem? Não posso esquecer isso. Mas uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui é o seguinte. Imagina que você tem aqui uma carga que eu vou chamar de carga A, tá? Eu tenho aqui a carga A e aqui eu tenho a carga B, tá bom? Aí, repare que eu tenho esferas com tamanhos diferentes, ok? Eu tenho essa minha carga A, um valor, eu tenho esse cara aqui com outro valor que é o nosso QB. Aí você pegou e ligou um fio. Um fiozinho aqui. Então, sendo um fio, eu estou pensando em um condutor. Tudo bem até aí? Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que essa minha carga, ó, ela tem um raio, que eu estou chamando de raio A, né? E raio B. Beleza? Esse cara aqui, esses dois caras têm um raiozinho por serem esferas. Tá bom. Daí, você já pode, por exemplo, entender como é que você faz para calcular, por exemplo, densidade superficial. Porque quando você fala de densidade, você está falando de concentração de alguma coisa, né? Então eu poderia aqui, ó, facilmente calcular sobre densidade superficial. Eu poderia facilmente mostrar para vocês que essa densidade superficial é o nosso sigma, a quantidade de carga sobre a área que você tem naquela esferinha. E lembra, a área da esferinha depende do raio. Então eu poderia calcular essa densidade superficial. Ou até mesmo, se ele me fornecer, se a minha questão fornecer a densidade superficial e me fornecer o raio, eu tenho como descobrir quanto equivale aquelas quantidades de cargas ali. Tudo bem até aí? Tanto essa quanto aquela dali. Tranquilo. Só que aí, vamos supor o seguinte, eu coloco aquelas duas cargas, né, em contato, através daquele fio, através do condutor, e aí eu espero um certo tempo acontecer. Quando, né, essas cargas atingirem um equilíbrio, o que nós chamamos de equilíbrio eletrostático, a gente tem em mente o seguinte, numa situação de equilíbrio eletrostático, nós temos que o potencial da carguinha A é igual ao potencial da minha carguinha B. Então elas trocaram de cargas ali, né? Houve, né, uma troca ali de cargas entre elas, uma vai ceder elétrons para a outra, de tal maneira que eu tenho duas condições, né? Na verdade, duas conclusões. A primeira conclusão é que os potenciais são iguais. A segunda conclusão é que eu posso aplicar uma conservação de cargas, porque eu estou pensando somente nas duas, nada externo está influenciando. Tudo bem, mas você sabe, devido a essa situação que nós estudamos, que por ser um metal, o potencial ali ele é constante. Então, eu posso dizer que esse cara aqui é K, carga de A, dividido pelo raio de A. Só que na verdade vai ser a nova carga, né? Porque houve uma transferência de tal maneira que esses potenciais são iguais. Então é a nova carga, não é a carga antiga, é a nova carga. Por isso que eu coloquei que é a linha ali para você. Tá? E o potencial em B vai ficar K, carga de B' dividido pelo raio de B. Opa, facilmente a gente pode concluir, portanto, que se eu pegar aqui, ó, e aí a gente vai conseguir criar a seguinte equação. Carga de A, linha, quer dizer, a nova carga de A, dividido pela nova carga de B, isso é igual ao raio de A dividido
pelo raio de brilho. Então não se esqueça, se eu falo para vocês que eu tenho duas esferas metálicas e elas estão em equilíbrio eletrostático, eu tenho que os potenciais são iguais. Aí eu posso trabalhar com essa ideia. Claro, eu estou trabalhando com essa equação onde os meus raios são diferentes. Mas se os raios fossem iguais, quer dizer, esferinhas idênticas. Se as esferas são idênticas, isso aqui vai dar 1. Então essa quantidade de carga de A é igual à quantidade de carga de B. Então no final elas vão ter a mesma quantidade. Tenho certeza que você lembra disso de eletrostática. Na eletrostática, quando você trabalhava com contato, por exemplo, você somava tudo que você tinha antes e dividia pela quantidade de esferas, não é isso? É a mesma coisa, só que lá as esferas eram idênticas. Aqui eu tenho esferas com tamanhos diferentes. Então, portanto, se eu tenho raios diferentes, eu trabalho com essa expressão. Se eu tenho raios iguais, era só você somar todas essas quantidades e depois dividir pela quantidade de esferas que você tem. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado, então, dessa série de aulas que nós tivemos de potencial. Fizemos 4 aulinhas interessantes. Se você perdeu alguma aula, eu vou deixar aqui o link para você assistir as outras aulas, tá bom? E se você gostou dessa lista, dessa série de aulas que eu preparei para vocês, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, essa série de aulas com os amigos, tá? Se você é novo aqui no canal, se inscreva nesse canal aqui, ative as notificações, o sininho para você receber tudo que você precisa para o seu ano de concurso, beleza? Até a próxima, valeu!